Graça e paz, irmãos. O Senhor nos abençoe. Nós iniciamos na semana passada estudos da nossa confissão de fé de Westminster, que faz parte aí da fé presbiteriana. E nós vimos que nós somos confessionais, né? Qualquer coisa que a gente fale a respeito de Deus é uma confissão que nós fazemos. Por exemplo, se nós falarmos que se Deus existe, nós estamos falando que Deus existe, é uma confissão de fé, né, que nós estamos fazendo. Nós vimos isso e hoje nós vamos iniciar com o primeiro capítulo da confissão de fé. E eu fiquei de trazer aqui na semana passada e não trouxe, mas trouxe hoje. Esses aqui são os nossos símbolos de fé, que a Igreja Presbiteriana adota como doutrina, né? A confissão de fé de Westminster, se você for procurar aí, né, na nossa editora, lá, editora presbiteriana, vai estar com uma capa mais atualizada. Isso aqui eu comprei tem uns 8 anos, eu acho. Né? A confissão de fé de Westminster, que é em capítulos, que nós vamos começar a ver hoje. Tem o catecismo maior de Westminster, que é em perguntas e respostas. Quem é Deus? Quem é a Trindade? O que é pecado? Né? Várias perguntas e respostas. Né? E tem o breve catecismo de Westminster, que é praticamente um resumo do catecismo maior, né? São perguntas, né? Praticamente as mesmas perguntas, algumas não entraram, né? Com respostas mais menores, com respostas menores, né? Bem mais tranquilo de se memorizar. Isso aqui é muito usado, por exemplo, com crianças, né? Já que é mais fácil de memorização, né? É usado com crianças. Já usei um pouco com Daniel. É usado com criança. Eu usava com o Daniel quando a Carol estava grávida ainda, ficava lá de noite, lá, perguntando. E aí, qual é a resposta? E aí, respondia para ver se... A gente tem... mais simples, Isso. Tem o de criança, tem ilustrado. Eu ia comprar esse dia, mas eu achei o preço um pouco salgado. Aí eu deixei para depois, né? E aqui é o nosso livro base, que é o Guia de Estudos na Confissão de Fé de Westminster, Chad Van Dixhoorn. Não é somente esse livro que eu estou usando, né, mas ele é um comentário de todos os capítulos da Confissão de Fé. Vale a pena, eu não sei como que se acha mais na internet para comprar, estava indisponível, né? Esse aqui é um achado, ele ainda está meio ruim, que caiu uma aguinha nele, ele deu uma estragadinha, não no conteúdo, né, mas nas páginas, ficou aquele negócio meio ruim, né? Mas são os nossos conteúdos aí dessa série de estudos que nós vamos ver. Né? Nós vimos semana passada que a Confissão de Fé ela tem 33 capítulos. Né? A nossa aqui, a Igreja Presbiteriana dos Estados Unidos, ele já acrescentou 2 capítulos, que como nós vimos, a Confissão de Fé ela é regulada pela Bíblia. Ela não é infalível, a Bíblia é infalível e ela pode ser atualizada. A Bíblia não pode ser atualizada. Então, os presbiterianos lá dos Estados Unidos eles já acrescentaram 2 capítulos. Um sobre o Espírito Santo, né, que falta aqui, eles julgaram faltar dentro da Confissão de Fé de Westminster, e um outro capítulo sobre missões mundiais, que também eles julgaram faltar aqui. Só que a IPB ainda não acrescentou esses 2 capítulos dentro da sua edição. Talvez na próxima reunião do Supremo Concílio isso aconteça. Então, se for juntar aí, dá 35 capítulos. E o primeiro capítulo não poderíamos começar de forma diferente, né? Para falar da Escritura Sagrada. O que acontece, irmãos? Toda a interpretação humana, tem que costumar passar aqui agora. Toda a interpretação humana ela é uma declaração de fé. Ela não é palavra de Deus. Né? O que a Bíblia fala é infalível. Né? O que eu falo é falível, correto? Né? Porque a Bíblia é a palavra inspirada de Deus. Eu não sou a palavra inspirada de Deus. A Bíblia é a revelação de Deus. Eu não sou a revelação de Deus. Qualquer um que fale a respeito de Deus é falível. Inclusive a nossa confissão de fé. Ela é falível também. Né? A confissão de fé ela é dividida em capítulos e seções.
Dentro deste primeiro capítulo aqui, nós temos 10 sessões falando sobre a Escritura Sagrada. Nós vamos gastar aí pelo menos 2 terças-feiras para poder falar sobre ela. Então, vou ler aqui toda a sessão, né, e a gente vai discorrendo em cima da sessão, ok? Então, vamos lá. Sessão número 1. O que diz a sessão número 1? Ó, eu vou ler aqui. Ainda que a luz da natureza e as obras da criação e da providência de tal modo manifestem a bondade, a sabedoria e o poder de Deus, que os homens ficam inexcusáveis, contudo não são suficientes para dar aquele conhecimento de Deus e da sua vontade necessário para a salvação. Por isso foi o Senhor servido em diversos tempos e em diferentes modos, revelar-se e declarar à sua igreja aquela sua vontade, e depois, para melhor preservação e propagação da verdade, para o mais seguro estabelecimento e conforto da igreja contra a corrupção da carne e malícia de Satanás e do mundo, foi igualmente servido fazê-la escrever toda. Isso torna indispensável a Escritura Sagrada, tendo cessado aqueles antigos modos de revelar Deus, a sua vontade ao seu povo. Aí embaixo de cada sessão, né, tem até aqui, se você quiser acompanhar a leitura das sessões, tem um aplicativo que é gratuito aqui no Play Store, né, ou do iPhone aí, se chama Símbolos de Fé da IPB. Aí tem aqui as confissões de fé que a IPB adota, né. Embaixo de toda a sessão, ela sempre traz as referências bíblicas, que foi de onde os autores lá da Confissão de Fé, em 1643 a 1649, eles tiraram todo o texto. Vamos abrir, por exemplo, para a gente poder ver, Salmo 19. Salmo 19, versículos de 1 a 4. Aí você deixa a sua Biblinha aberta, que a gente vai sempre estar lendo aqui a Bíblia. Ó, vai dizer assim lá: ó, os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento anuncia as obras das tuas mãos. Um dia discursa a outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz. Voz de quem? Voz de Deus. A gente vai entender como que isso se dá, né? Essa primeira sessão da confissão, ela vai nos ensinar aqui algumas coisas. Ó, Deus se revela ao homem de 2 maneiras distintas, na natureza e na Escritura. Nós vamos ver como que as duas se diferenciam. Ela também nos ensina que nenhum homem pode evitar ser constantemente confrontado por aquilo que revela o Deus vivo e verdadeiro, mesmo que ele não tenha palavra, mesmo sem a Escritura. Ela também nos ensina que todos os homens são indesculpáveis por sua condição ignorante e pecaminosa. Nós vamos ver na palavra por que isso. E ela também nos ensina que a Escritura é necessária para o conhecimento verdadeiro e salvífico de Deus, pois somente nela se revela a provisão redentora de Deus. Então vamos falar um pouquinho dessa sessão aqui, ó. Esse Chad van Dixhoorn, né, acho que, se não me engano, ele é um holandês. Ele diz o seguinte: ó, o capítulo de abertura da CFW, como eu falei semana passada, toda vez que a gente for ver CFW, é a Confissão de Fé de Westminster. Inicia com a doutrina da Escritura Sagrada. A frase inicial não, porque, né, a sessão aqui ela não é inspirada, ela não é infalível, ela é falível, né? Em vez disso, a histórica afirmação de doutrina tem início nos lembrando de que Deus revela a si mesmo a todas as pessoas, mesmo aqueles que não possuem uma Bíblia. Como que isso vai se dar? Através da autorrevelação de Deus, que ela é indispensável para nós, né? Especialmente por meio da palavra que nós temos aqui, né? Primeiro, essa palavra ela foi falada e depois ela foi escrita, né? A fala veio antes
da escrita. A própria Escritura, como nós vimos semana passada, ela é santa, ela é santificada, né? Separada de outros escritos no mundo. Se a gente for pegar os livros que nós temos no mundo aí, de várias categorias, né, a gente vai ver que os livros contêm história, poesia, né, grandes verdades dignas aí de estudo, imitação, né, meditação. Nós temos livros maravilhosos, mas não há livro como a Bíblia. Não há livro como a Escritura, porque só ela é a palavra escrita de Deus. Então, qualquer outro livro, já falei aqui uma vez, né, eu nunca vi alguém que foi salvo através de um gibi da Marvel, né, ou de um livro de Augusto Cury, né, do filósofo brasileiro aí, Pablo Marçal, né, nunca vi, né. O único livro que pode trazer a salvação é a palavra escrita de Deus, né. Então, a Bíblia, a Sagrada Escritura, ela é reconhecida por Deus como sua própria Escritura. Por que nós sabemos que a Bíblia é a palavra de Deus? Porque a própria Bíblia diz isso, né. Toda a Escritura é inspirada por Deus. Aí vai vir as categorias ali, útil para o ensino, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito, perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então, nós temos duas distinções aqui. Lembra que falou ali da natureza e da palavra de Deus. Quando nós vemos Deus através da natureza, nós estamos falando da revelação geral. O que é a revelação geral? A revelação geral é um tipo de revelação que está fora das Escrituras. Nós não encontramos a revelação geral dentro da palavra de Deus, né? Ela está, por exemplo, aqui. Os céus proclamam a glória de Deus, né? É a natureza falando, anunciando a Deus. A revelação geral é Deus revelando a si mesmo a todas as pessoas, mesmo aquelas que não possuem a Bíblia. Então, ele se revela através da natureza, né, através da história humana, se revela através da história humana, se revela através da história com o passar dos tempos, se revela na nossa consciência, né? Nós temos a consciência de que Deus existe. Existe algum tipo de Deus. Nós vamos ver o que isso significa. Isso tudo é exemplo de revelação geral. Ela é uma revelação que evidencia os atributos de Deus. Vamos abrir lá, por exemplo, em Romanos, Romanos 2, capítulo 2, versículo 1. Aí, se vocês quiserem perguntar, aquele processo que a gente já pode ficar à vontade. Romanos 2, versículo 1 vai dizer o seguinte: portanto, és indesculpável, ó homem, quando julgas quem quer que sejas, porque no que julgas a outro, a ti mesmo te condenas, pois praticas as próprias coisas que condenas. Como que a Bíblia chama o homem? Indesculpável, né? Porque no que julgas a outro, a ti mesmo te condenas, pois praticas as próprias coisas que condenas. O homem, ele é indesculpável. A confissão, então, ela vai mencionar que essa revelação geral chega a nós de duas formas, né? No texto lá que nós lemos, há uma luz da natureza, né? A natureza em geral, né? Sempre que eu vou à praia, eu gosto de ficar ali. Eu não sou chegado a ficar muito tempo lá no sol torrando, não, né? A Ana Carolina, se deixar, ela fica o dia todo. Eu ali, meia hora, 40 minutos, já tá suficiente para mim, né? Eu já procuro uma sombra. Aí eu olho lá na minha cidade, lá, ó, aquele horizonte, aquele mar maravilhoso, azulzinho, né? Aí eu fico pensando, não tem condições isso ter sido criado por uma explosão. Ou pela própria natureza, né, como os naturalistas acham, né? Tem que ter uma causa primária para isso, né? Tem que ter um objetivo, alguém fez isso, né? O ser humano, né, não tem como, né, ter sido criado. A gente olha para as montanhas, a gente vai viajar, a gente vai olhando as montanhas, assim, não tem condição
uma explosão, ou o homem, a natureza, ter criado isso aqui sozinho. Tem uma causa primária, né? Francis Schaeffer já falava de uma causa primária. Essa é a luz da natureza, né? Qual que é o objetivo dela? Né? Que o Criador deixa a sua marca em cada um de nós. Porque quando a gente olha aquela montanha lá, a gente olha, né, o horizonte do mar, a gente fala, foi Deus. É coisa de Deus. A gente olha uma coisa assim, muito bonita, né? É coisa de Deus um negócio desse. Né? Nós somos feitos à imagem de Deus, e embora sejamos criaturas caídas, a imagem de Deus permanece impressa em nós. Né? Olhar para o próprio homem, né? Caído, corrompido, né? Feio. Né? Eu vou pegar uns casos aí, pegar o Hélio aí, o Rubens aí, feio, né? Mas foi Deus que fez. Né? E Deus colocou neles a sua imagem. Né? É revelação de Deus. Né? Hoje nós fomos ver lá a Larinha na ultrassom, está tudo bem com ela, está toda formadinha, o médico foi mostrando boquinha, foi mostrando o cotovelo, o joelho lá, né, o órgão genital feminino, tá, ainda tinha um pinguinho de esperança. Né? Aí é menina mesmo, né? Mostrou lá o órgãozinho dela, né? As perninhas, os dedinhos aqui, ó. Ele falou que é o dedão, e aí são os outros dedos, né? Foi Deus. Foi Deus, é Deus se revelando através da vida dela, se revelando através por exemplo, da medicina, né? Quem é que dá a inteligência ao homem para fazer aquela máquina lá que você passa um gelzinho, passa lá um negócio e aparece é Deus que dá inteligência ao homem para poder fazer isso. Né? Então, a luz da natureza, e o texto vai dizer também que é através da obra da criação e da providência. A forma com que Deus, na sua soberania, Ele vai, né, construindo o nosso mundo. Desde lá, né, com Adão e Eva, até os dias de hoje. O mundo que vemos e a leitura que dele fazemos nos diz algo sobre o nosso Criador e provedor, aquele que um dia criou e agora sustenta todas as coisas. Imagina só, a Bíblia diz que Deus, Ele sustenta o mundo na palma da sua mão. Né? Não é uma linguagem literal. Né? Mas se eu pegar assim a nossa mão é pequena. Né? Mas olha o mundo, o planeta Terra. Né? Ele sustenta na palma da mão dele, é como se estivesse no meio da sua grandeza dele, isso mesmo. Essa obra da criação e da providência, elas manifestam ou proclamam a bondade de Deus, sua sabedoria, o seu poder. Né? A gente vai olhando para as coisas, a história, né, mesmo com o pecado, e a gente vê bondade de Deus, a gente vê a sabedoria de Deus, a gente vê o poder de Deus. Né? Vendo a revelação geral, o que acontece com a gente? Nós vamos ser levados, né, a orar, a adorar a Deus, porque ela revela o verdadeiro Deus, em vez de transmitir uma ideia vaga de que há algum tipo de Deus. Essa revelação geral, ela só não pode fazer uma coisa: salvar. A revelação geral é para demonstrar a glória de Deus, como nós vemos lá, os céus proclamam a glória de Deus. O firmamento anuncia as obras das suas mãos. É para glorificar a Deus, grandeza, bondade, né, entre outros atributos. Só que nós, pecadores, quando nós olhamos para isso, de uma maneira geral, o que a gente faz? Em vez de rendermos glória a Deus, nós, né, temos a ideia de transmitir adoração, porque o homem ele foi criado para adorar alguma coisa ou alguém. Né? Há algum tipo de Deus, ou algum tipo de pessoa, ou algum tipo de filosofia, como a ciência, como a filosofia naturalista, materialista, entre outras que existem. Oi? A própria criação, não foi Deus quem fez, foi, né, estourou lá a bomba, foi, né, tem várias teorias aí para a criação do mundo. Então, o primeiro lugar que Deus se revela é dentro do ser humano. Porque Deus, ele é juiz. E como nós vimos aqui neste texto de Romanos aqui, né, o homem ele tem esse papel de julgar.
né? Por quê? Porque ele tem dentro dele uma revelação de certo, de errado. Então eu pego o Luciano lá, vejo ele roubando uma loja, pegando lá uma televisão nas costas e levando embora. Né? Eu chego e falo para o Paulo, ó, eu vi o Luciano, né, pegando uma televisão lá e levando embora. Né? Eu não estou julgando o Luciano, eu estou narrando um fato. Eu vi um fato, né? Um fato errado. Agora, se o Luciano foi lá, comprou a televisão, né, tudo bonitinho e tal, está levando ela embora nas costas, todo felizinho, né, eu vou lá e falo para o Paulo que eu vi o Luciano roubando televisão. Isso eu estou julgando. Isso é um julgamento, porque está dentro de nós. Criamos esse julgamento. A Bíblia diz que nós vamos julgar os anjos. Né, nós temos esse poder. No Antigo Testamento, a gente for pegar o Antigo Testamento, né, o povo de Israel, ela tinha a lei como revelação, dada ali inicialmente a Moisés. Né, e quebrando um mandamento da lei, se quebrava a lei inteira. Mas isso para o povo de Israel, que era o povo de Deus. Os outros povos, eles não haviam falar de Deus. Para eles, era sempre o Deus de Israel, temível Deus de Israel. Em Romanos 2, Paulo está dizendo que esses tinham um tipo de lei dentro do seu coração. Né? A gente for pegar aqui o versículo 15, por exemplo. Estes mostram a norma da lei gravada no seu coração. E antes de Israel ter a lei escrita, era assim que eles viviam, com a norma da lei gravada dentro do seu coração. Testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos mutuamente acusando-se ou defendendo-se. Eles faziam lei para si mesmos. Quando a sociedade ela se indigna aí, vendo alguém fazer um crime bárbaro, ela pega e quer lixar, né, a pessoa, a gente já viu histórias assim. O que é isso? É a sociedade testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos mutuamente acusando-se ou defendendo-se. É ela fazendo a lei com as próprias mãos, porque existe dentro dela um senso de dever, um senso de certo e errado. Um senso de certo e errado. Então, onde eles tinham a revelação de Deus? Nós já lemos aqui, Romanos capítulo 2, versículo 15. Dentro do coração. Eles tinham a lei de Deus dentro do coração. Né? Se for pegar, por exemplo, a questão do dízimo, né, alguns, eles justificam que não é mais bíblico se a questão do dízimo das ofertas, né, baseado nisso, que o dízimo era uma prescrição da lei. Então as pessoas dizimavam e ofertavam, né, e elas eram abundantes nisso por causa da lei. Mas não, o dízimo, a oferta, ela vem antes da lei. Ela existe durante a lei, né, e existe depois que Jesus revogou a lei. Então antes, né, durante e depois, e vive até hoje esse princípio. Então esse argumento é um argumento inválido. Deus criou o homem a imago Dei. Imago Dei é a imagem de Deus. E colocou no nosso coração marcas que fizessem ele se relacionar com a divindade. Mais para frente a gente vai ver, por exemplo, os atributos de Deus. Existem dois tipos de atributos de Deus, os comunicáveis e os incomunicáveis. Os incomunicáveis são aqueles que pertencem somente a Deus. Deus, ele é fogo consumidor, por exemplo. É um atributo dele. Nós não somos. Deus é infinito. Nós não somos. É um atributo incomunicável. Não tem relação com a gente, é só com Deus. Agora o comunicável, Deus é amor. A gente não ama? Seja cônjuge, seja amigo, parente, existe uma relação de amor entre nós. Deus é justo. A gente não age com justiça em certos momentos, em certas ocasiões da nossa vida. Então são atributos que se comunicam com o homem, porque Deus colocou isso no nosso coração. Se perdeu a perfeição com Adão e Eva, foi perdido. Mas a imago Dei, a imagem de Deus, continua dentro de nós.
né? Aí isso aqui que estes mostram a norma da lei gravada no coração, né, é o que a teologia chama de sensus divinitatis. Há no coração do homem um senso de divino, seja ele qual for. Está no coração de todo humano, porque Deus escreveu lá dentro. Aonde quer que o ser humano vá, ele encontra a revelação de Deus, porque já está dentro dele, está gravado dentro do coração dele, né? Aí ele vê a natureza, ele sabe que existe um Criador, né? E por conta do pecado, ele tira a glória do Deus incorruptível para levar para um Deus corruptível. Então, essa revelação interna, por exemplo, vamos abrir lá o Salmo 14. Olha como que vive. Não há Deus. Essa, por exemplo, é a filosofia do ateísmo, que não é natural ao ser humano. A pessoa não nasceu ateu, à toa, ateia, seja qual for. Ela criou para si uma ideologia, uma filosofia, né? Quando ela diz que não há Deus, mesmo assim ela cria um Deus. Quem é o Deus dela? Ela mesma, né? É algo desenvolvido pelo ser humano. Ela diz não há Deus, né? Só que dentro desse ateísmo, por exemplo, há aquilo que nós podemos chamar de ateísmo prático, né? Tem uma consciência que acusa ele, né? É hipocrisia entre o falar e o viver. Isso muitos cristãos têm vivido um tipo de ateísmo prático, né, que acusa a consciência dele, diz insensato no seu coração, não há Deus. O ateísta prático, ele pode até falar que existe Deus, mas ele não vive de acordo com esse Deus que ele professa. Mas tem também uma revelação externa. No Salmo 19, nós já lemos lá esse capítulo. As coisas que foram criadas são suficientes para revelar o Criador Todo-Poderoso. Revelação externa. A gente vai vendo a luz na natureza, nas obras da criação e da providência. E isso tudo é uma revelação que torna todos indesculpáveis. Todos os homens indesculpáveis. A gente vai ver por quê. Vamos abrir lá, voltar lá em Romanos. Romanos 1. De 19 ao 24, ó. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou. Onde? A luz da natureza, na obra da criação e na providência, né? Isso revela o quê? Se manifestar, aí manifestou, é revelar. O que é que revelou? Aí vem o versículo 20. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim, o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis, porque Deus se revela em todas as coisas. Em todas as coisas nós podemos ver Deus se revelando. Aí vem essa pergunta aí. Se a única forma de conhecer a Deus fosse a Bíblia, como seria com aqueles povos que não têm a Bíblia? Como que faz com eles? Porque a salvação não é para todos. Senão, por exemplo, não teríamos do que falar de céu e inferno. Qual que seria a necessidade do inferno? Se vai todo mundo para o céu, se a salvação ela é universal. Como seria com aqueles povos que não têm a Bíblia? Essas pessoas, segundo o versículo 20, né, estariam tranquilas porque não chegou a elas o conhecimento, porque só se dá através da Bíblia. A Bíblia mostra que eles são indesculpáveis por conta da revelação de Deus na natureza. Por isso os homens são indesculpáveis, porque eles estão vendo nas obras da criação, da providência, à luz da natureza, que existe uma causa primária, que existe um Deus. Então, a revelação geral é no sentido de abrangência.
ela não tem conteúdo específico para a salvação. Só para a gente poder ver e glorificar a Deus, como Deus poderoso, como Deus de eterno poder, né, se reconhecendo aí no princípio do mundo, sendo percebido por meio das coisas que foram criadas. Paulo, então, ele diz que todas as pessoas indesculpáveis são indesculpáveis diante de Deus, né? Seja na evangelização, na defesa da fé, os cristãos deveriam se lembrar de nunca tentar provar a existência de Deus para os incrédulos. Por quê? Porque eles já sabem que Deus existe. Nós estaríamos lembrando a eles o que eles já sabem, né? Eles já sabem que Deus existe, eles só rejeitam. Eles rejeitam e rejeitam a Deus. Todos eles rejeitam a Deus. Ah, mas o índio lá, que está lá nos confins do mundo, ele não tem a palavra para ser salvo. Ele é indesculpável, porque ele está vendo Deus. O que ele pega? Ele vê lá, ele vê aquele sol maravilhoso, ele vai criar para si um Deus Sol. Ele vai glorificar o Deus Sol, né? Como existia na cultura grega, de vários deuses, Deus disso, Deus daquilo, como existe na cultura da Índia, né? Dos indianos. Tem lá mais de 500 deuses. Deus para animal isso, Deus para animal aquilo, Deus para isso, Deus para aquilo, né? Então o homem vai criando para si deuses. E ao invés de adorar ao Criador, ao Deus incorruptível, ele vai criando para si deuses corruptíveis. Dá para entender? Dá para entender? Conceição está ali com as caras e boca ali. Então, a consciência de cada pessoa é incomodada pelo conhecimento de Deus, né? Há uma existência acerca da qual elas podem ter profunda consciência, ou que podem, consciente ou inconsciente, suprimir. Você pergunta lá para a pessoa, você crê que Deus existe? Creio, mas ela não sabe que Deus é esse que ela crê. O que cada um conhece sobre Deus já seria o suficiente para nunca parar de buscá-lo. A gente vê a Deus na criação. E isso já é um motivo, uma motivação para nós buscarmos a Deus. Por que que os homens são indesculpáveis, então? Vamos continuar a ler aqui os versículos 21 a 24. Porquanto, olha o que eles fizeram. Tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos. E mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Por isso, Deus entregou tais homens à imundícia, pelas suas concupiscências, seus desejos de seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si. Vamos pegar o 25 aí também. Ó. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. A gente for pegar o 26 e o 27, só comecinho do 26, ó. Por causa disso o quê? De todas as coisas que nós lemos anteriormente. Os entregou Deus a paixões infames. O homem está vivendo as suas próprias paixões. Ele é indesculpável. Porque ele muda as coisas. Muda a glória de Deus, muda a forma de se relacionar, né? Vai mudando todas as coisas, muda até a sua própria relação com os animais, por exemplo. A gente vê isso acontecendo muito hoje nos nossos dias, né? Ninguém precisou ensinar, por exemplo, aos índios que o sol é divino, né? Ao invés de adorar o Criador, adoram a criação, né? O homem, ele é um ser religioso. Ele foi criado por Deus com um senso de religião dentro dele. Religião, né, é aquilo que o liga a Deus. Ao invés de se voltar ao Criador, ele se volta para a criatura. Ele muda. Você levantou a mão, Luciano? Você levantou a mão aí não, né? Então, Deus, ele não vai julgar as pessoas por aquilo que elas não tiveram acesso, mas pelo que elas tiveram acesso. Aqui diz
Romanos capítulo 2, versículos 14 a 16. Essa revelação geral, ela é uma revelação insuficiente para conduzir ao conhecimento da vontade objetiva de Deus. Ela é suficiente para o quê? Para condenar. Para condenar, ela é suficiente, mas não para salvar. Porque nós somos salvos pela pregação do Evangelho. E para nós pregarmos o Evangelho, nós precisamos de uma revelação, que vai além dessa, da luz da natureza, da obra da criação, da providência, da consciência do homem. A revelação geral, ela tem limitação no seu propósito. Façamos o homem a nossa imagem e natureza. O propósito é a revelação de um Deus criador. A gente vai olhar o homem ele é a imagem e natureza. Propósito da revelação geral. Mas aí a gente chega a uma revelação que é maior, que é a revelação especial. A palavra de Deus, geral e especial. Essa revelação especial, a gente for pegar aí, revelação e escritura nem sempre foram dadas juntas. A confissão de fé vai dizer no texto que nós lemos, elas não são suficientes para dar aquele conhecimento de Deus e da sua vontade que é necessária à salvação. Isso o quê? A revelação geral. Com a revelação especial é diferente. Ela nos dá conhecimento para a salvação. Como? Deus falou de algumas formas na Escritura. Vamos abrir lá em Hebreus? Hebreus capítulo 1. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho. Quem é o Filho? Jesus, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pela qual também fez o universo. Então, Deus falou nas Escrituras de algumas outras formas. Quais formas? Como que Deus falava? Vocês sabem dizer aí como que Deus falava na Escritura, na história da Bíblia? Teofania era um modo. Algum outro? Oi? Profetas, como está aqui no texto. Vamos ver aqui. Teofanias eram aparições de Deus. Alguém abre para nós aí, por favor? Gênesis 18, 1. Apareceu o Senhor, era o próprio Senhor ali na frente. Mas Deus não tem corpo. Era uma teofania. O Senhor e 2 anjos aparecem a Abraão, está aqui na minha Bíblia. Lembra daquele anjo que lutou com Jacó? Gênesis 30 ou 31, se não me engano. Era uma teofania. Era o próprio Deus ali lutando com Jacó. Mas Deus também falava por sonhos e visões. Números 12. Andando um pouquinho aí, Números 12, versículos 6 a 8. Se alguém achar aí, pode ler também. Tem uma distinção aqui. Com os profetas, como que Deus falava? Em visão, em sonho. Com Moisés, aqui como que Deus falava? Boca a boca. Sonhos, visões. Qual que era a diferença entre sonhos e visões no Antigo Testamento? Você está dormindo ou está acordado. Você está dormindo, você está tendo um sonho. Você está acordado, você está tendo uma visão. Revelação e escritura aconteceram muitas vezes em momentos diferentes. Como? O que é revelação? Revelação é o evento em si. A coisa toda acontecendo. Como, por exemplo, aqui, a gente for pegar aqui, Deus está chamando aqui Arão e Miriam, e eles se apresentaram. E ele falou a forma com que ele falava, com os profetas e com Moisés. É o fato, aquilo que está acontecendo. Isso é revelação. A inspiração. A inspiração é a capacidade para registrar a revelação. Então, eu escrevi esse estudo aqui. Esse estudo, ele é inspirado? Não é. Na linguagem, ele é iluminado. O Espírito Santo que nos capacita a escrever. O Espírito Santo que nos capacita
a falar. Inspiração quem teve foi os cerca de 40 autores que escreveram a Bíblia, né? E a preservação? A preservação é a ação de Deus em preservar a sua revelação na história. A gente vê a preservação, por exemplo, na própria Reforma Protestante, né, com a imprensa, né, onde foram impressas ali Bíblias, e as Bíblias começaram a ser, né, distribuídas em outros países ali da Europa, né, até que chegou, hoje o que mais tem no mundo aí é Bíblia, em todos os meios. Não se perdeu. Os manuscritos, eles não se perderam. Depois que ele revelou, Deus quis escrever a revelação, né? A inspiração é o resultado final da revelação, né? Aí veio a tradição, que foi a forma com a qual a informação ela foi espalhada. O propósito da Bíblia, então, qual que é? É o mesmo da revelação geral. Revelar a Deus, mas de uma forma diferente. Ela é a autorrevelação dele. Não se trata apenas de ele se revelar, mas de ele revelar a si mesmo, né, para salvação. A gente vai ver com a suficiência das Escrituras que tudo que nós precisamos saber para a salvação está contido dentro da Bíblia. A coerência desse livro se baseia no próprio Deus, que é seu tema central. No entanto, também agradou ao Senhor, como diz a confissão, revelar-se nas Escrituras e declarar sua vontade à sua igreja. Olha quem é que tem esse presente maravilhoso da palavra. A igreja, que é responsável agora por espalhar essa palavra. Essa revelação do caminho para a vida com Deus veio às pessoas por meio de conversas com Deus, visões, sonhos e visitas por anjos. Mas em tudo isso ela veio da própria mão de Deus. Por exemplo, ali em 2 tábuas de pedra que continham os 10 mandamentos, que foi usado pelos profetas. Deus deu ali, né, ditando ali para o próprio Moisés, né, os 10 mandamentos da lei. Deus, ele, em sua bondade e sabedoria, usou o seu grande poder para depositar a revelação de si mesmo numa forma escrita. Aquilo que aconteceu, agora foi escrito. E além de ter acontecido, além de ter sido escrito, nos foi dado. É um presente de Deus para nós. Ele nos deu a Bíblia. Há muitas razões porque Deus assim o fez, mas entre elas a confissão diz que Deus queria a melhor preservação e propagação da verdade, né? Eles queriam estabelecer firmemente a igreja contra 3 adversários, que são os nossos adversários, né? A carne, o diabo, Satanás e o mundo. Como que nós lutamos contra eles? Através da Bíblia, através da palavra. Quanto mais cheio da palavra, mais força eu tenho para poder, né? Lembra da oração de Paulo, domingo? Foi a oração de Paulo, sejam fortalecidos com poder. Como que nós somos fortalecidos com poder? Através da palavra, né? Nós vivemos uma geração fraca do evangelho hoje por conta disso. Porque o crente hoje ele não tem intimidade com a palavra. Ele tem a revelação, ele tem tudo que ele precisa, mas ele não tem a intimidade com a palavra. Isso vai gerando crentes fracos, né, com o passar do tempo. A palavra de Deus visa nos dar certeza, conforto. Deveríamos nós usá-la em nossas batalhas e tentações do dia a dia. Lembra como Jesus usou, né, por 3 vezes ali com Satanás? Ele usou o Antigo Testamento. Ele usou a palavra. Não é de admirar, então, que sejamos lembrados aqui quanto é necessário essa revelação de Deus. Ela, para nós, é indispensável para a salvação, para fortalecimento, para consolo, para poder lutar contra a tentação, para poder vencer os nossos inimigos, né? Ela é tudo o que nós temos. E ela revela o que diz, aquele conhecimento de Deus e da sua vontade que é necessário para a salvação. Como Paulo disse para Timóteo, né, tu, porém, continue firme, né, naquilo que a sua mãe, que a sua avó te ensinaram, né,
As sagradas palavras, que é aquilo que é sábio para te trazer, para te dar salvação, né? Somente através da palavra de Deus. Uma vez que a revelação é útil para a edificação da igreja, para nos defender de nossos inimigos, as escrituras são necessárias para a boa saúde dos cristãos. Como que você conhece o crente fraco? Não tem conhecimento da palavra, não tem intimidade com a palavra. Aí é levado por qualquer tipo de doutrina, é levado por qualquer tipo de emoção que vai surgindo aí dentro do evangelicalismo brasileiro, porque não tem fundamento. Não é alicerçado, como nós vimos, não é alicerçado, não é arraigado no amor de Deus. A Bíblia é necessária porque Deus já não se revela, acabou. Ele não se revela mais por sonhos, visões e profetas. Esses meios de revelação já não são necessários, já não funcionam. Profetas, agora não mais como nos tempos bíblicos. Agora todos nós somos profetas, porque nós temos algo a proclamar, algo a compartilhar, uma revelação para poder dar. Que revelação é essa? A palavra. Toda vez que nós estamos falando da palavra, nós estamos falando como profetas. Como nos lembra Pedro, temos agora o que podemos considerar como a mais confirmada palavra profética vinda de Deus. Não meras expressões orais, particulares, mas uma palavra escrita que contém profecia. Deixa eu abrir lá 2 Pedro 1,19. Temos assim tanto mais confirmada a palavra profética, e fazeis bem em atendê-la, como a uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em vosso coração. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, de pensamento próprio, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Então, a carta aos Hebreus também vai nos lembrar que Cristo falou de si mesmo e seus apóstolos falaram em nome dele. E o que nós precisamos saber está preservado, Deus preservou para nós, que está aqui dentro da palavra de Deus. Deus revela a si mesmo para nós na pregação da sua palavra e na administração dos sacramentos. No Antigo Testamento, falava por visões, por sonhos, através da circuncisão, através da Páscoa, através de profecias. Era a forma que era administrada. Hoje não, através da pregação da palavra e através da administração dos sacramentos. Os reformados, a teologia reformada, ela inclui ainda, junto com a pregação da palavra e o sacramento, a administração da disciplina, que é também para a vida da igreja, como se Deus estivesse falando à igreja para o seu próprio bem, através da disciplina de alguém que correu em falta contra Deus e contra a igreja. O quanto devemos a Deus pelo simples fato de Ele ter sua palavra, dado a sua palavra à sua igreja. Nós, às vezes, nos sentimos necessitados de revelar algo de nós por causa de nós mesmos, mas não é segundo a nossa particular elucidação. É segundo a própria palavra. Deus, ele não tinha a necessidade disso. Ele não tinha a necessidade de se revelar, mas assim Ele fez por amor a nós, para que a gente pudesse ser religado a Ele em Cristo através da palavra. Como que nós vamos agir então, sabedores disso? Adorando por sua palavra, seja ela cantada, seja ela lida, como nós estamos lendo aqui aos domingos, seja ela pregada. Nós vamos receber através da palavra em Cristo vida, esperança e descanso eterno. Eu tinha planejado, planejamento, e até a sessão 3, 3 hoje, nós vamos parar aqui. Semana que vem a gente retorna à sessão 2. Benção, irmãos, alguma pergunta,
Oi? Na época era, né? Para poder ver para onde que eles iam, né? Qual que era a sorte que Deus estava mandando para eles. Consultava a Deus através do Urim e Tumim. Jogava lá a pedrinha, lançar a sorte. Fazia lá. Jogava a pedrinha e, né, ela tinha ali a sua dadinho, seu dadinho. Mais alguma coisa? Vamos orar para a gente poder encerrar? Senhor, nós te louvamos, Pai, te agradecemos por esse dia, pela vida, te louvamos pelo conhecimento aqui dado a nós hoje, onde o Senhor se revela nas obras da criação, na providência, a luz da natureza, no próprio homem, que é a imagem de Deus, mas se revela especialmente na sua santa palavra. Obrigado por ter nos dado ela, essa palavra revelada que transforma, que salva, que muda a vida, muda caráter, nos traz esperança, nos traz conforto com relação ao mundo que nós vivemos e ao mundo que há por vir na eternidade, Deus. Em nome de Jesus, que o Senhor possa abençoar nós que estamos aqui para poder aprender a palavra do Senhor, que o Senhor vai nos dando discernimento dela a cada dia para poder vivermos por ela. Não sermos ateus práticos, nós sermos cristãos de verdade, Deus, firmados na Tua palavra, arraigados e alicerçados no Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, dê o restante de noite abençoada para nós, para a honra e glória do Teu nome, Pai. Amém.